Olá, bem-vindo à aula Como Evitar as Distrações. Na aula passada a gente falou sobre interrupções, quando alguém ou algo interrompe você durante a execução de uma atividade. Agora então nós vamos aprofundar, vamos falar sobre distração, que é quando você mesmo se interrompe. Ou seja, nessa aula você vai entender o impacto das interrupções na sua vida, também vai entender como evitar as interrupções e também vai aprender a como aumentar a sua concentração. Como que você pode aumentar a sua capacidade de se concentrar e manter focado em uma única atividade. Então vamos lá, primeiro ponto aqui. O que é uma distração? Distração é quando você muda de foco durante a execução de uma tarefa importante. Ou seja, é quando você está lá, começou a fazer uma tarefa, está concentrado, tem uma dificuldade, acontece algo e você se distrai. Vai fazer outra coisa, vai ler uma mensagem, vai ler um e-mail. Geralmente a distração funciona como uma fuga. Ela é o primeiro passo da sua procrastinação. Normalmente quando nós estamos fazendo algo que nos desafia, é desconfortável. E aí o que acontece? A gente começa a fazer aquela atividade e aí você para e fala, nossa, cansei, vou ver notícia. Aí você para lá, vai ver notícias na internet, perde meia hora vendo notícias. Aí você volta para a atividade. Ah, ficou difícil. Ah, deixa eu pegar minha mensagem. Deixa eu ver meu celular, o que tem de mensagem. Quantas vezes você já não fez isso? Eu faço isso até hoje, mesmo sabendo que é um comportamento, que é uma fuga, que é uma sabotagem, eu ainda cometo esse erro. É muito difícil você acabar com as distrações. Porém, você tem que procurar estratégias para evitá-las. Como que você pode eliminar as distrações? É impossível. Porém, você pode criar várias estratégias para se tornar mais consciente e sim evitá-las. Em vez de você cair na distração no automático, você se torna consciente, para um pouquinho, pensa e sabe que você está se auto-sabotando. Por quê? Quais são então os impactos das distrações na sua vida? O que acontece quando você não gerencia suas distrações? Elas têm o mesmo impacto das interrupções. As causas são exatamente as mesmas. Por quê? Ela também tira o seu foco do que é importante. Ela também limita a sua capacidade de concentração. Elas roubam o seu tempo. Você está lá, tem meia hora para fazer uma atividade importante. E aí você está lá, se distraiu, viu manchete no jornal, você já perdeu fácil 10 minutos ali. Só vendo o jornal, navegando, uma coisa leva a outra. E aí quando você vê, não produziu, você tirou o foco. Ela roubou o seu tempo, ela tirou o seu foco do que de fato era importante. Ela quebrou a sua concentração. Quando você começa a ficar concentrado, começa a ficar legal, você começa a esquentar o seu cérebro para produzir algo realmente inovador, diferenciado, único, você vai lá e se distrai. E aí você tem que começar tudo de novo esse ciclo de concentração. Você tem dificuldade de manter o foco porque você mesmo acaba se sabotando. Agora então, quando você tiver uma distração, se você tem consciência dela, o que você faz? Você se torna consciente e se força a ficar lá. Caso contrário, as distrações vão sempre criar barreiras para a sua produtividade, para o seu crescimento e para o seu nível de pensamento estratégico. Você sempre vai ficar naquele pensamento mais raso. Você nunca vai ter um nível profundo de pensamento capaz de fato fazer as atividades importantes e inovar na sua vida, fazer as coisas diferentes, chegar em pensamentos mais elaborados, mais complexos e fazer de fato um planejamento detalhado, chegar a soluções inovadoras. Caso contrário, se você não gerenciar as suas distrações, você sempre vai se manter num pensamento mais raso, mais superficial. E como então você lida com as suas distrações? Aqui tem duas estratégias básicas. Uma primeira estratégia é você evitá-las. Como que você pode se tornar consciente e evitar essas distrações? E uma segunda é você aumentar de fato a sua concentração. E como que você faz isso? Para evitar as distrações, novamente, primeiro passo é você se tornar consciente de como que você se distrai. Ou seja, identificar quais são as suas formas de distração. Ah, quando eu tenho que fazer algo, eu vou lá e me distraio com a internet. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu estou lá, tenho que fazer algo e eu estou meio de saco cheio, não quero fazer, estou desanimado, primeira coisa que eu faço é entrar num site de notícias na internet. Aí, o segundo passo é, a partir do momento que eu sei que o site de notícias é a minha distração, meu segundo passo é olhar e falar, cara, mas legal, qual que é o gatilho emocional que está por trás disso? Ah, quando eu acho uma atividade chata, eu faço isso. Quando eu me sinto mal, eu faço isso.
Quando eu tenho uma dificuldade, eu faço isso. Legal, então eu já tenho consciência qual é a distração e qual que é o gatilho emocional. O terceiro passo é você criar uma estratégia de mudança. Ou seja, eu vou lá, conscientemente penso, quando eu fizer isso, eu vou fazer aquilo. E aí você pode usar até PNL para isso. E aí você cria uma estratégia de como que você volta o seu foco para aquela atividade. E no final você analisa os resultados e vê se deu certo, se aquela estratégia de fato funcionou ou não. E assim você vai se tornando consciente. Você não vai acabar com a distração, mas sim você vai evitá-la. Em vez de você parar e vou lá no site da internet e fico lá horas a fio, não, eu paro, fico consciente e falo, nossa, legal, estou distraído, vou voltar ao que eu estava fazendo. O que eu faço nesse meu exemplo, por exemplo? No meu site de notícias, eu fico mudando ele no meu lugar dos favoritos. Cada semana eu coloco ele num lugar. E aí, quando eu vou me distrair, eu falo, cadê o site? Nesse momento de perder o site, procurar ele, eu falo, estou me distraindo, né? É a minha fuga. E aí eu me torno consciente e volto. Em vez de eu facilitar o comportamento indesejado, eu uso aqui a estratégia de 20 segundos e dificulto esse comportamento para que eu possa me tornar consciente dele. Legal? E quais são as suas distrações mais comuns hoje? Você tem smartphones. É um mar de distração. Nossa, o smartphone, se você quiser, você passa dias nele brincando com todos os recursos que tem, até acabar a bateria, porque é um mar de distração. Tem rede social, tem joguinhos, tem bate-papos, tem tudo lá dentro. E a internet? Também. Se você vacilar, você fica horas na internet navegando, de site para site, coisas até interessantes, coisas úteis, porém que tiram o seu foco do que de fato é importante. Você cria uma fuga na internet para se sentir produtivo. Porém, lembre-se, ocupado não é produtivo. Produtivo é quem faz as suas atividades importantes e faz elas dentro do prazo planejado. Uma outra coisa também é redes sociais. Essa daí está na internet e nos smartphones. Redes sociais é uma coisa assustadora aqui no Brasil. Os brasileiros têm os índices mais altos de uso de redes sociais. Tem algumas pesquisas que indicam que os brasileiros passam em média 4 horas por dia nas redes sociais. E aí, como que você pode se tornar produtivo, ter um nível alto de concentração, se você fica se distraindo com redes sociais o tempo todo? E o quarto ponto é a falta de foco. É quando você não sabe exatamente qual que é a sua prioridade. É quando você não faz de fato o seu planejamento semanal e não tem a sua revisão diária para saber onde você tem que ficar focado. É quando você deixa que as circunstâncias te levem. E assim se distrair é muito fácil. Quando você não tem um objetivo diário, é muito fácil você perder esse objetivo, você não fazer nada e deixar se guiar pelas circunstâncias. É muito fácil. Agora, quando você tem um compromisso com você mesmo, do que você tem que fazer naquele dia, isso sim já é um primeiro motivo para você se concentrar e manter o seu foco. E como que você aumenta a sua concentração? Aqui não tem nenhum exercício da NASA, não tem nada extraordinário. E sim, ações simples que você pode fazer que vão influenciar diretamente a sua concentração. Aqui tem 4 fatores fundamentais que eu trato com detalhes lá no treinamento. Primeiro é o ambiente. Segundo, a alimentação. Terceiro, a sua mentalidade. E o quarto, a sua rotina. O que é isso? O ambiente é fundamental. As maiores distrações que nós temos vêm justamente de um ambiente. Quando nós temos, por exemplo, uma cadeira desconfortável. Dói as costas, e aí toda hora você se distrai porque você está incomodado. Ou uma mesa de trabalho bagunçada, ou quando as coisas não estão otimizadas para o seu foco. Quando você tem um ambiente barulhento, quando você tem algo que te distrai com o tempo todo, objetos na mesa. Isso tudo são coisas que você pode trabalhar dentro do seu ambiente para aumentar a sua concentração. E a alimentação? A alimentação também é uma coisa fundamental dentro da sua concentração. Quando você faz alimentações pesadas, quando você come muito, você se sente mais sonolento e assim você se distrai mais fácil. Quando você não bebe água, se você não bebe 2 litros de água por dia, você está desidratando o seu cérebro e isso também dificulta a sua concentração. É quando você não planeja as suas refeições e tem fome ao longo do dia, também cria distrações. Ou seja, gerenciar as suas alimentações também é uma forma interessante de você aumentar a sua concentração. Uma outra estratégia é justamente a mentalidade. O que é isso? É você melhorar a sua organização
para que você consiga ter, dentro desse mundo agitado e acelerado, um pensamento mais calmo, mais tranquilo, mais atencioso ao que de fato te interessa. É você organizar a sua lista de tarefas, é você fazer exercícios de mentalização, é você organizar as suas atividades conforme metas e prioridades. Isso tudo ajuda você a mentalizar melhor e coibir aquele pensamento acelerado, aquele monte de coisa que fica na sua cabeça, acabando com a sua capacidade de concentração. E na rotina? Na rotina nós trabalhamos uma questão de você achar o equilíbrio certo entre ter uma rotina produtiva e uma rotina divertida. O que é isso? Uma rotina divertida é quando você fica o tempo todo só na diversão. Eu faço tomando café com meus amigos, saio lá no escritório, saio batendo papo, e assim eu vou interagindo e é uma rotina divertida. A rotina chata é quando você só trabalha. E aqui o caso é você achar o bom equilíbrio entre as coisas. É você saber que tem hora para tudo. Tem horas que você precisa se concentrar e ficar concentrado naquela atividade, e tem horas que você pode interagir e deve sim interagir com as outras pessoas. Deve ter papos mais amenos, deve ter coisas mais interessantes para você fazer com as outras pessoas. Porém, tem hora para tudo. E saber gerenciar a sua rotina é fundamental. Aqui cai muito também a questão das interrupções. A interrupção pode virar uma distração se você conscientemente não quiser lidar com a interrupção. Tem muitas pessoas que adoram deixar sem barreiras para que elas possam ser interrompidas, e assim também é uma forma dela incentivar as suas distrações. Legal? Aqui então nessa aula eu te dei várias dicas, porém eu não vou conseguir me aprofundar mais nelas por uma questão de tempo. No curso completo, como que nós fazemos? Eu vou lá, te mostro as dicas, o que eu te falei nessa aula, mas de forma mais estruturada, com mais calma, com mais tempo, e aí nós fazemos uma prática para você fazer uma reflexão e identificar como que você cria um plano de ação para eliminar as distrações. Como que você coloca em prática essas dicas. Aqui, infelizmente, devido a uma questão de limitação de tempo, eu não consigo te fazer isso. Porém, acredito sim que essas dicas que eu te dei ao longo desse vídeo já vão ser muito úteis para você colocar em prática. Por isso, não perca tempo. Já vai agora limitando suas distrações e evitando suas interrupções. Só de você lidar com essas duas estratégias já vai melhorar em muito a sua capacidade de concentração. Já na próxima aula eu vou falar com vocês sobre organização. Como que você faz uma melhor organização do seu ambiente e também ajude você a ter maior capacidade de concentração e foco. Ou seja, eu vou aprofundar esse último tema que eu falei agora com vocês sobre como você organiza a sua rotina. Legal? Lembrando, ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Tem alguma crítica? Feedback? Comentário qualquer? Coloca aqui. Não deixe seus comentários para você. Compartilhe eles. Coloque seus comentários aqui. Eles são muito importantes para o nosso aprendizado, desenvolvimento e crescimento. Muito obrigado e até a próxima aula.